Fala aí, Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Ótima terça-feira a todos vocês. E amanhã, galera, amanhã, meu Deus do céu, a ansiedade já tá monstra já. Jogaço amanhã contra o River Plate, jogo muito importante. Tava falando agora com a galera do Amit aqui que quando o Palmeiras foi jogar contra o River Plate no segundo jogo, eu tava lá participando em live com eles. Falei, tomara que a gente não passe aquele sufoco que a gente passou aquele dia e que a noite termine igual. Que a gente aquele dia foi pra final, amanhã a gente deseja aí pra semifinal. Bora lá com umas notícias importantes, uma notícia triste e que eu posso dizer triste, a palavra é essa, triste, essas coisas que acontecem no Palmeiras, decisão da nossa presidente. Mas a fase tá bem, a fase tá boa, tá ótima. Então não pode falar as coisas que estão acontecendo. Tem que falar, você tem que saber, você tem que ficar muito bem informado e você vai ficar. E também para falar sobre renovação de contrato, o jogador aí muito próximo de assinar. E eu quero trazer alguns dados aqui e falar sobre o árbitro de amanhã. E alguns dados de alguns jogadores do Palmeiras e do Flamengo pra gente ver como que a imprensa valoriza quem eles querem. Lembrando, primeiro comentário na descrição, galera, você quer assistir amanhã Libertadores da América, todos os jogos dos principais campeonatos pelo mundo afora, vai no primeiro comentário, link na descrição e chama o TV Torcida, o teste é na hora, você vai ter um ótimo custo-benefício, além de desenho 24 horas para criançadas, quer maratonar séries, chama eles, vocês vão curtir, eu tenho certeza. Bom, a primeira coisa, alguns números aqui da temporada. Primeiro, Flaco Lopes, o empresário dele estará também aqui no Allianz Parque amanhã, assim como o empresário do Abel Ferreira, tá? Que para conversar sobre a renovação após o jogo do River Plate. O empresário do Flaco também, o Palmeiras quer renovar com ele, está sendo convocado para a seleção da Argentina, tem data FIFA mês que vem de novo, ele pode ser convocado, os jogadores vão ficar ali com uma... a Argentina já está na Copa do Mundo, o Flaco Lopes conseguindo, vai ter uma valorização absurda, o Palmeiras está fazendo certo em renovar contrato do seu atacante. O Lopes nesse ano, nessa temporada, tem 47 jogos, 17 gols e 4 assistências. E vamos ser sinceros, no primeiro jogo, o Lopes foi um dos caras do jogo da Argentina. Jogou muita bola. Aquele negócio que a gente falava do Lopes. O Lopes, eu acho que quando ele resolver um confronto grande, decisivo, ele vai ganhar uma moral muito grande. E esse ano ele tá jogando bem jogos importantes. Filma o Messi ali, ó. Foi pra seleção argentina, Flaco ficou lá, voltou o Messi. Esse jogo contra o River Plate é um jogo gigante e ele foi muito bem na Argentina. Espero que ele consiga fazer gol amanhã para se consolidar mais ainda, porque é um cara que melhorou demais, tá nos ajudando muito. E o Vitor Roque tem 50 jogos na temporada, 12 gols e 4 assistências. Muitos desses jogos não jogaram juntos os dois, sempre um entrava no lugar do outro. E aí, para comparar com o número de jogadores do Flamengo, o Bruno Henrique, por exemplo, que, o pessoal aí fala, monstro de jogador, tudo, 42 jogos na temporada, 9 gols e 2 assistências, ou seja, ele tem menos assistência que o Lopes, ele tem menos assistências que o Vitor Roque, e tem um número de gols maior do que quem? Ninguém. Ele tem 9 gols, o Lopes tem 17 e o Vitor Roque tem 12. Ele tem apenas ali 5 jogos a menos que o Lopes e 8 jogos a menos que o Vitor Roque. E o Pedro, do Plata, ele trouxe, que o Plata tem 5 gols na temporada, mais de 40 jogos. E o Pedro tem 31 jogos, 13 gols, esse sim, muito artilheiro e 5 assistências, ficou um tempo fora. Esse aí é monstro, muito bom jogador. Mas isso mostra que jogadores como o Vitor Roque e o Lopes têm números muito bons. E muitas vezes são apenas jogadores do Flamengo que são elogiados. E por que eu estou falando disso? Porque a gente tem que valorizar os nossos atletas. O elenco que foi formado, as contratações que foram feitas, o time melhorou muito. O nível de vários jogadores subiu. Subiram. E o Evangelista, por exemplo, já tem 2 gols, acho que 2 assistências. Por exemplo, ele tem mais assistência e mais gol que o Jorginho. Não tô falando que o Jorginho não é bom jogador, mas é muito exaltado. Então, aí que tá aquele negócio. Nós temos que saber valorizar os nossos jogadores, porque tem certos times aí que o jogador nem precisa jogar tanto que eles já são colocados lá no teto. Uma curiosidade sobre o Gustavo Gomes, que eu esqueci de apresentar no começo do vídeo. Você sabe, ele estava dando entrevista que veio ao ar ontem, ele falando que quase foi jogar no São Paulo, que quando ele tinha 16 anos, ele participou de um campeonato no Chile, e aí falaram assim, vou levar você para São Paulo pra você fazer uns testes lá, provavelmente ficaria na base do São Paulo, não sei se o São Paulo aprovaria ele, e ele já estava vendo os bilhetes, lá, as passagens, tudo lá, e o empresário que o convidou, aí ele foi convocado para a seleção sub-20 do Paraguai com 16 anos, e depois da seleção sub-20 ele já foi direto para o Libertad, e aí começou a sua carreira profissional, mas ele disse que estava vindo para o São Paulo fazer os testes e talvez ser aprovado. Ainda bem que não foi, né? Porque aqui ele tá
tem uma história bem impressionante. Nosso zagueiro que também voltou uma grandíssima fase. Outra coisa, amanhã a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde está organizando uma baita de uma festa para recepcionar o time, para apoiar, para fazer um caldeirão amanhã. E informação lá que teve na live do Amit, um abraço a todos lá mais uma vez. O presidente da Sporting Bet, né, queria ajudar a torcida doando uma grana ali, porque tá tendo uma vaquinha e tal, para que seja feita a festa, para comprar tudo, para você conseguir enfeitar o Allianz e deixar daquele jeito. E a Leila Pereira foi contra a participação do patrocinador. E aí eu pergunto, se o dono da Sporting Bet lá, o presidente, o diretor, seja quem for, o cara quer ajudar a torcida, quer chegar ali e dar um apoio para organizar uma festa pro Palmeiras amanhã, como que o presidente vai contra isso? Me digam. E pensar no Palmeiras, a patrocinadora quer ajudar a bancar a festa, para ajudar com tudo, ela não quer. Agora eu pergunto pra vocês, isso é pensar no Palmeiras? Porque qual mal que teria ela falar, não, pode ir lá, não tem problema nenhum. Então, jogar contra o Palmeiras nesse momento não é uma boa ideia na minha visão, tá? Não é querer criar crise, é constatar o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma atitude muito ruim, que atrapalha uma festa que está sendo feita e montada para amanhã, para ajudar quem? O Palmeiras, empurrar o Palmeiras para semifinal. Outra coisa, o árbitro que vai apitar amanhã, galera, esse que vocês estão vendo aqui na tela, eu lembrei, ele apitou Palmeiras e Boca Juniors em 2023, foi o árbitro que deixou o Boca Juniors picotar o jogo todo, é um árbitro que solta muitos cartões, então tem que ficar ligado amanhã, e é um árbitro que aquela mesma linha lá, sabe, uma falta invertida aqui, pro River é falta, pro Palmeiras não é falta, vai ser mais ou menos desse jeito, e naquela vez ele foi muito conivente com a catimba do Boca Juniors, foi um negócio absurdo, aquele jogo da Libertadores foi o jogo que a bola menos rolou, e ele deu no final, acho que 4, 5 minutos de acréscimo, ele vai dar uns 10, então o Palmeiras tem que ficar de olho amanhã, porque esse árbitro aí também não é muito confiável, como se também não tem muitos confiáveis, né? Aí também fica bem complicado. Flaco Lopes, como eu falei pra vocês, renovação de contrato. O empresário dele é aguardado aqui amanhã. O Palmeiras faz muito bem em fazer isso, porque o Lopes tá jogando muita bola e vai receber propostas sem dúvida alguma. E o Palmeiras tem que preparar o psicológico, tudo. Amanhã, a única dúvida que tem no time nesse momento é o Kelvin ou o Giai, quem que vai jogar, porque o Kelvin teve uma luxação no pé, tá correndo, tá treinando, mas não sabemos. Eu acho que ele vai acabar indo pro jogo. E somente isso, o time deve ser o mesmo que jogou lá na Argentina na semana passada. E bora lá apoiar muito o Verdão desde hoje, pensando positivo pra gente conseguir essa vaga na semifinal. E lembrando que hoje já começam as decisões, a decisão. Hoje tem Racing e Vélez, o Racing já ganhou o primeiro jogo na casa do Vélez, joga em casa hoje, é favorito. Eu acho que o Racing vai acabar indo para a semifinal. E você, deixa seu comentário. Um abraço, galera, tamo junto, aqui é Verdão sempre, até a próxima, é nóis.